Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Resumão do Alê, onde eu trago os acontecimentos, notícias, aprendizados, reflexões das notícias da semana com relação à política, economia, mundo do trabalho e muito mais. Começando de novo pelo Big Brother Brasil CPI da Covid. Essa semana a gente teve um segundo depoimento, a segunda visita à comissão do nosso ministro Queiroga, que foi lá reforçar e falar mais do mesmo, que ele não recomendou a cloroquina, que não havia um gabinete paralelo, que não houve demora na compra de vacinas, que tudo foi feito na sua melhor intenção, obrigado, de nada, só que não. Mas o mais interessante essa semana foi do super ultra mentiroso Pinóquio chamado Élcio Franco, o secretário, ex-secretário número 2 de Pazuello, que veio com uma pá de mentiras, mais ou menos no esquema de, olha, na CPI não pode mentir, mas se quiser pode. O cara falava, alguém sacava um vídeo mostrando que ele já tinha falado exatamente o contrário, absolutamente um escárnio, um deboche com os brasileiros. Eu realmente espero que as pessoas que conheçam, porque eu não sei onde vai dar a CPI, tenho muita expectativa, infelizmente, de que não vai dar em nada, mas eu queria que as pessoas, a sociedade, ao reconhecer esses indivíduos, realmente os punisse no dia a dia, simplesmente se afastando. Deixa essas pessoas morrerem no seu ostracismo, no seu vazio, porque essas pessoas são ruins. Quando elas vão mentir numa comissão parlamentar de inquérito, elas não estão mentindo para os outros políticos, que também são mentirosos, vários deles, que também já foram condenados. Eles estão mentindo para a população. Então, não vem com o discurso de eu não respeito a CPI, porque olha só quem é o relator, olha só quem é o condutor. Não tem nada a ver com isso, não. Isso é sobre ética, é sobre o compromisso com a população. O Élcio foi lá e falou muita mentira nas redes sociais, a gente consegue ver exatamente o que ele falou na CPI e qual era a verdade dos fatos antes. Como se não houvesse consequência, ele vai e mente de cara lavada. Bom, seguindo ainda sobre a questão de Covid e das vacinas, essa semana a Anvisa liberou os testes em humanos da vacina Butantan Vac, né, que veio a partir da Coronavac, mas é exclusiva brasileira do Instituto Butantan. Isto é ótimo porque pode acelerar a aprovação total da vacina e a produção de uma vacina 100% brasileira. Hoje a gente vacinou aproximadamente com 2 doses de vacina, mais ou menos 11% da população, então a gente ainda tem que correr muito atrás, enquanto tem países falando que até o final de junho e julho vão vacinar 70% da sua população adulta. Então, bora correr. Infelizmente também saiu essa semana a notícia de que o Brasil ficou de fora da doação de 500 milhões de doses de vacina que os Estados Unidos vão fazer. O Brasil vai receber um lote pequeno que foi destinado a América Latina, não foi dito exatamente quanto. A gente não consegue mensurar se houve problemas diplomáticos nessa relação, por todas as bobagens que os nossos líderes falam ou falaram no passado com relação ao país. A gente não sabe, só sabe que não vem muita vacina para cá, eles vão destinar para países mais pobres e sem condições, o que também faz total sentido, principalmente numa semana em que a gente ficou sabendo que a Pfizer enviou mais de 80 comunicações ou troca de comunicações com o governo brasileiro falando sobre a vacina. E segundo o ministro Queiroga e o mentiroso Pinóquio Élcio, ele disse que na verdade várias comunicações eram meio redundantes, assim, eles falavam só a mesma coisa. A mesma coisa era tipo, quer vacina? Quer vacina? Quer vacina? Quer vacina? E aí, numa das maravilhosas mentiras que ele falou, olha, o e-mail demorou pra gente ler porque ele caiu na caixa postal e a gente pegou um vírus lá na firma e a gente ficou uma semana sem ver e-mail. Algum de vocês já ficou uma semana sem ver e-mail na sua firma por causa de vírus? É difícil, né, gente? Então, bora lá. Força. Vamos respirar. Bom, muito interessante também, há alguns dias atrás, o presidente Bolsonaro disse que ele quer liberar o uso de máscara para pessoas que já foram vacinadas e para pessoas que já contraíram Covid. Muito interessante essa declaração vindo de alguém que não acredita na eficácia da vacina. É interessante também que esta declaração pode ser uma estratégia tradicional da política, que quando a coisa começa a ficar feia em outras áreas, você joga uma cortina de fumaça para desviar as atenções, principalmente com relação à gravidade da CPI, o aumento da inflação, que no mês de maio bateu 0,83%, seu maior índice desde 1996. Sim, existe o crescimento da economia, mas também houve o crescimento do desemprego e a redução do poder de compra e da distribuição de renda entre os brasileiros. Então, a única notícia boa realmente é o crescimento do PIB, mas ele está sendo feito em determinados segmentos da sociedade e determinadas indústrias
que não é exatamente um crescimento total, tá, gente? Então, é maquiado. Aí o presidente Bolsonaro joga essa fumaça e fala, gente, eu vou pedir pro ministro lá liberar as máscaras geral, e aí começa todos os jornais a falar sobre isso, a mídia muda o foco de intenção e a gente esquece, não percebe tudo o que aconteceu. Então, foca no que é relevante. Sim, nós ainda temos problemas econômicos, nós temos problemas gravíssimos de distribuição de renda, nós continuamos com problemas de desemprego, nós temos decisões equivocadas sobre suporte do governo à população neste momento. Então, curioso esse movimento. E interessante também o que aconteceu é que foi aprovada a quebra do sigilo telefônico e telemático do querido ex-ministro Pazuello e de mais alguns secretários. Eles, obviamente, já recorreram para não ter as suas ligações telefônicas e as suas comunicações online investigadas, mas eu estou aqui na torcida para que possa. O que isso significa? Significa que a CPI vai ter acesso a para quem essas pessoas ligaram e por quanto tempo elas se comunicaram, bem como a troca de e-mails, mensagens online, etc. Super relevante para a gente poder confrontar essas mentiras que eles estão indo lá contar descaradamente. Falando um pouquinho sobre o Rio de Janeiro, nessa semana foi condenado o ex-governador Pezão, condenado a 98 anos de prisão por corrupção. Rio de Janeiro, um estado lindo, uma cidade linda, que eu gosto muito e que está bastante abandonada, principalmente pelo governo, pelas instituições públicas. E essa semana a gente teve um caso horrível de uma bala perdida, novamente, que atingiu a jovem Kathleen Romeu, de 24 anos, que estava grávida e que morreu. Mais uma entre várias vidas negras dentro da favela que morreram. E eu não quero fazer esse confronto de mas é a polícia versus os negros, porque para um policial, para uma policial entrar também numa comunidade é algo muito, muito tenso, é algo muito perigoso. Eles estão lá também tentando resolver a questão de drogas, de roubos, de outros crimes, mas às vezes a leitura do contexto é muito negativa e o modo de operação que ficou automático, essa defesa imediata de entra atirando, entra para se defender com toda essa fúria, o modelo violento de ação acaba levando a isso. Eu não quero dizer que é culpa da polícia sempre, não, porque a polícia também está tentando fazer o seu trabalho, mas certamente não é culpa da população honesta, que é a enorme maioria que vive dentro das favelas e dentro das comunidades. Então, minha solidariedade à família de Kathleen e à família de todas as outras pessoas que vivem no meio desse medo, desse confronto, inclusive a família dos policiais e das policiais também. Agora, dando seguimento nesse caso, aconteceu uma coisa bizarra. A Kathleen trabalhava como vendedora para uma loja dentro de um grande grupo, que é o Grupo Soma, trabalhava para a Rede Farm de roupas. E aí, a Rede Farm tentando contribuir, ajudar, consolar, ajudar a família, prestou ajuda para a família sim com relação a todos os trâmites necessários após esse horrível acontecimento, mas aí eles lançaram um código de desconto, não é nem de desconto, um código de compra, para que você comprasse algo na loja da Farm, né? E você mencionasse o código da Kathleen, e aí você ia reverter parte, o que seria a comissão de vendas da Kathleen, para a família da Kathleen. Então veja bem, não era uma doação, obviamente teve muita exposição de mídia por causa disso, de alguma forma é como se a Kathleen tivesse continuado trabalhando lá, e aí ela continua fazendo as vendas, porque é ela que está trazendo as vendas, infelizmente sua morte gera essas vendas, porque gerou a comunicação, a empresa fica com o lucro e a família fica com a comissão. Gente, não, por favor, não é de bom tom. Pouquinho de consciência, vamos discutir as ações. Faz assim, quando uma empresa tiver uma ideia brilhante dessa, de fazer uma ação desse jeito que... eu não sei nem se eles conseguem enxergar que tem um limite de perigo ético. Conversa com 10 pessoas, pelo menos 10 pessoas. Apresente para 10 pessoas diferentes e fale o que pode dar errado aqui. Qual é o conceito que eu não estou enxergando? Porque é lamentável uma ação como essa. O que foi muito positivo é que aí, mídia social caiu de pau imediatamente nessa ação e eles foram extremamente, não é? A direção da Farm foi extremamente transparente a falar: errei, me desculpe, tentei ajudar, errei rude, errei geral, o que é muito positivo ao invés de só tirar a campanha das redes e ficar quieta e fazer de conta que nada aconteceu. Então também isso é um sinal de maturidade que também espero que outras marcas possam aprender. Agora, com tudo isso que eu falei para vocês aqui que aconteceu, o que é que precisamos? Essa angústia da vacina, as pessoas tentando conseguir um lugar na fila da xepa, indo diariamente no final do dia no SUS, nos locais de vacinação, tentando conseguir a vacina, e toda essa angústia e as mortes que continuam a subir, a curva de contágio começa a subir, e o nosso ministro que diz que isso não é um caminho de terceira onda, não. Isso, na verdade, é porque a gente estacionou num platô elevado.
Ok, vamos ver os próximos dias, depois de toda essa algazarra que as pessoas estão fazendo, sem máscara, senhor presidente, e na vida louca. Vamos ver para onde isso vai. Mas aí o que a gente precisa nesse momento difícil e complicado? A gente precisa do maior espetáculo do mundo. Futebol! Então bora começar a Copa América. Parabéns, Brasil, hashtag sarcasmo. Como é que vocês aceitam fazer a Copa América aqui depois que a Argentina declina, depois que a Colômbia declina, num país que não tem vacina, num país que está com um monte de gente contaminada e que um presidente acéfalo manda as pessoas ficarem sem máscara? Lamentável, o STF essa semana rejeitou todas as ações que pediam para cancelar a Copa América, e então vai ter Copa América amanhã, quando a gente estiver angustiado. No domingo a gente pode ver o jogo entre Brasil e Venezuela, e a gente pode até pensar que na verdade a gente está disputando fora do campo, inclusive, olha só, não é só uma disputa dentro do campo. No futebol a gente pode pensar que é uma disputa fora do campo, Brasil e Venezuela, para ver quem está mais medíocre, os únicos dois países abraçados à cloroquina como método de combate à Covid. Lamentável, lamentável. Bom, essa semana também uma comissão especial aprovou a utilização, a fabricação, a plantação, o desenvolvimento de cannabis para o uso de medicamentos e usos industriais. As pessoas vão poder fumar maconha na rua, agora virou a vida louca? Não. As organizações vão ter regras muito claras para a plantação, fabricação, manuseio e utilização de cannabis para métodos medicamentosos. Tá? Isso já acontece em diversos países, inclusive as pessoas compram na farmácia, tem um monte de efeitos positivos destes compostos químicos dentro da cannabis, que não é a vida louca da maconha. Então, se você tem interesse, se você não gosta dessa notícia, pesquisa no Google qual é a utilização medicamentosa, medicinal da cannabis, e você vai ler e vai aprender um pouco mais sobre isso, tá bom? Eu sei que é super difícil de a gente aceitar, isso é novo demais, mas bora aprender. Bom, indo agora totalmente para o mundo do trabalho, quero falar de uma coisa muito interessante que aconteceu no esporte. A gente teve, há algum tempo atrás, a grande tenista japonesa Naomi Osaka abandonando o WTA de Berlim porque ela não queria participar das coletivas de imprensa. E eles são, os atletas dos campeonatos são obrigados a participarem das coletivas de imprensa. Ela uma vez abandonou uma coletiva, todo mundo falou que era chilique, veja só, e aí ela disse que não iria participar. Agora os organizadores da competição disseram que ela tinha que participar, e aí ela veio a público desistir do campeonato e falou: gente, é o seguinte, faz mal pra mim. Psicologicamente, eu tenho surtos de ansiedade antes de participar das coletivas de imprensa, então eu não acho que é justo também eu perturbar a estrutura do campeonato por isto que é um desafio meu. E foi muito positivo porque o que ela fez? Ela, na verdade, se resguardou, ela olhou para a sua saúde mental e falou: melhor não. Então a gente aqui tem um espaço grande para discutir como as pessoas podem reforçar exatamente este limite de até onde elas conseguem ir e que elas tenham que tomar decisões. O que será que foi melhor para o campeonato? Foi uma atleta desse nível sair? Ou foi a gente achar uma alternativa para a coletiva de imprensa? Será que tem outra maneira que ela poderia fazer que não fosse realmente simplesmente não conversar com ninguém? Será que ela poderia responder por escrito? Será que ela poderia gravar? Será que teria outra maneira? A gente poderia discutir. E também essa semana a gente tem o fantástico Roger Federer, que depois de ganhar 3 jogos em Roland Garros, abandonou também a competição, dizendo que ele estava sendo muito exigido fisicamente e ele havia feito algumas cirurgias há um tempo atrás. Ele falou: estou exigindo mais do meu corpo, enxergo aqui o meu limite, lamento, mas vou parar. Então, interessante, profissionais, atletas de altíssima performance, olhando para o seu corpo físico, para a sua estrutura física e para a sua saúde mental e decidindo sua carreira. Aprendizado para nós, que dentro das nossas organizações, às vezes, não enxergamos a elasticidade de horas, a elasticidade de ética, a elasticidade de assédio ao que a gente é exposto no dia a dia. Então ficou aprendizado. E falando em assédio, a gente vai falar do presidente da CBF, o senhor Rogério Caboclo. É esse, acho que é o nome, né? Acho que é Rogério Caboclo, que numa atuação claramente de assédio sexual, estava chavecando a sua assistente pessoal e fazendo perguntas absurdamente inadequadas e fazendo leves investidas. Ela gravou, ela soltou isso dentro da mídia. O que me surpreende é realmente o cara como esse, sabendo o que fez, ele vem a público e diz assim: eu tenho a consciência tranquila que eu não fiz nada. E aí vaza o áudio do cara sendo bizarramente imbecil. Se você der o Google, você vai ouvir os trechos dessa gravação absolutamente inapropriado,
Principalmente, veja, no áudio não passa nada de ele tentar tocá-la, de ele tentar forçar nenhuma atividade sexual, sequer dele pedir uma atividade sexual com ela, mas o teor da conversa no ambiente de trabalho, no momento de trabalho, tendo a pessoa dito que não quer conversar sobre este assunto, caracteriza, sim, o assédio sexual. Espero que ele seja punido e bem punido. Muito bem, agora uma outra notícia aqui, fechando... Ah, não, ainda não fechando, não. Essa semana também a Vale, a grande empresa mineradora Vale, foi condenada a pagar R$1 milhão para cada funcionário que morreu na grande tragédia de Brumadinho. Houve 270 mortos, se não me engano 134 eram funcionários da organização. O valor de R$1 milhão por funcionário é um valor bem abaixo do que a própria organização havia estimado, que era mais ou menos até 10 milhões. Mas enfim, de alguma forma é uma retratação para as famílias, para o espólio das famílias desses funcionários, que possa trazer de alguma maneira algum alento e alguma reconstrução para as suas vidas. Agora, um trechinho de mais inveja dos Estados Unidos, que enquanto a gente está aqui lutando pela vacina, está tendo sorteio semanal de desde milhares de dólares até $1 milhão para quem vai se vacinar, e agora também com relação ao emprego, eles estão tentando atrair mais gente para os empregos. A gente tem uma ação aqui do Applebee's fazendo uma jogada, uma sacada muito legal, que é Apps for Apps. Eles dão appetizers, que são entradas do seu restaurante, para applications, que são aplicações de currículo para vagas. Está difícil atrair as pessoas para trabalhar, então eles estão trocando as candidaturas por entradas de restaurante. Já pensou que legal? Você se candidata para o emprego e ainda come uma coisinha gostosinha. Fica aí uma sugestão. Mas o ápice absoluto da nossa inveja vai ficar com uma loja do McDonald's lá de Illinois, nos Estados Unidos, que para atrair os funcionários, agora diz que se você fizer a entrevista, for contratado e ficar 6 meses trabalhando no McDonald's, você ganha um iPhone. Olha onde chegamos. É claro que tem uma mensagem por trás aqui. Se as pessoas não estão indo, é porque está mais confortável. E não quer dizer que é confortável, é mais confortável não trabalhar do que trabalhar nesta empresa diante das condições que são ofertadas. Então, se eu estou precisando fazer muito carnaval para trazer você para cá, quer dizer que aqui não é tão legal. Talvez eu precise mudar um pouco as minhas práticas. E eu queria encerrar dizendo que a partir dessa semana eu vou começar este prêmio maravilhoso, que é o prêmio Jumento da Semana. Olha que bonitinho. Jumento da semana será dedicado, eu acho o jumento um bicho fantástico e realmente, às vezes até eu me auto-nomeio jumento quando eu faço algo muito errado, mas o jumento é o reconhecimento, é o prêmio para uma burrada muito grande, uma ignorância, uma ação lamentável que acontece. E essa semana a gente teve vários candidatos ao prêmio jumento, né? A gente teve o próprio presidente, a gente tem o Elcio, a gente tem a gente podia dar para o Rogério Caboclo, a gente podia dar para muita gente, mas eu gostaria de regalar ese regalo va al presidente de Argentina, Alberto Fernandes, que essa semana soltou a grande pérola. Os brasileiros vieram da selva, os mexicanos vieram dos índios e nós argentinos viemos dos navios da Europa. A raça áurea e pura da América Latina, Argentina. Obrigado por suportarem ficar próximos a nós. Virou motivo de chacota na América Latina inteira, memes absolutamente fantásticos, amigos e amigas argentinas pé da vida com ele. Então, mi querido presidente Alberto Fernández, muchísimas gracias por hacer la gente reírse de otro presidente jumento que não fuera el presidente Bolsonaro. Muchísimas gracias. Gente, ótima semana para vocês, ótimo final de semana, ótima semana. Até semana que vem. Bom trabalho. Me deixa aqui nos comentários falando se você gostou, qual foi a notícia que mais te irritou, se você curtiu o prêmio Jumento, quem merecia o prêmio, já tem candidato para semana que vem? Manda. Gente, grande abraço, até a próxima.